No caso de... Estamos com problemas também na página de São Raimundo Nonato. Aliás, é um... agora sim, São Raimundo Nonato... Vamos colocar na tela São Raimundo Nonato? Está aqui, Coloca na tela São Raimundo Nonato. Com 10,23% das sessões totalizadas, o candidato Rogério, do MDB, aparece em primeiro, com 50,56%. 10,23%. Isaías Neto aparece em segundo, com 49,25%. 10,23%, bem acirrada, né? Mais acirrada do que a Teresina ainda, a disputa em São Raimundo Nonato. Que a disputa em São Raimundo Nonato é fruto, assim como Timon. No caso de Timon, não foi, o candidato Rafael foi do grupo de Luciano Leitor, Chico Leitor, mas ele optou por sair do grupo. No caso de São Raimundo Nonato, o cenário é diferente, porque não houve entendimento entre Marcelo Castro, senador, entre o deputado estadual Elisaías, entre a prefeita Carmelita Castro, não houve acordo. Então, Marcelo Castro lançou Rogério e a prefeita Carmelita e Castro e o marido, o deputado estadual Elisaías, lançaram Isaías Neto, mas bem no começo. Município, né? É ligado. Né? Exatamente. Venceu a eleição junto com Carmelita Castro em 2020. Então temos aí, professor. Quando acontece essa ruptura no grupo, numa cidade pequena como São Raimundo Nonato, acaba gerando mais oportunidade para quem saiu, né, no caso, né? Dependendo também de como foi o retrato dessa saída, né? Ana, no caso de São Raimundo Nonato, teve uma última polêmica, inclusive, quando o presidente Lula gravou um vídeo para o candidato Isaías Neto do PT. Marcelo Castro foi até a TV, foi os veículos de comunicação dizer que o presidente foi induzido ao erro. Teve uma discussão aqui o Dia TV, no jornal o Dia News, e olha, tudo bem, MDB é aliado de Lula, aqui no Piauí há uma união de Marcelo Castro com o PT, já não é de hoje. Agora, estranhamento não há, porque o presidente Lula gravou para alguém do partido dele, Exatamente. um candidato do partido dele. Isaías Neto é do PT, né? Não justifica esse estranhamento. E não justifica ainda mesmo porque são aliados. No fim das contas, MDB e PT estão aliados desde sempre. Não é? Então, é mesmo... Nem pisou em São Raimundo Nonato nessa campanha. Não pisou, por exemplo, em José de Freitas também, né? Que nós vamos daqui a pouco... Disputas dentro da base do governo. Onde a disputa da base, ele não se envolveu diretamente. Agora tem um detalhe que temos José de Freitas aqui, na tela, já ainda no início, 2,63% das sessões totalizadas. O Pedro Gomes, que é vereador do PT, está em primeiro lugar com 50,92% dos votos. E o doutor Dinan, que é o Ferdinand Freitas, da oposição, está com 48,82%. Lembrando que nós temos aqui Ricardo Camacho, o ex-prefeito de José de Freitas, com 2 votos, 0,26%, mas que na sexta, né, Natan? Na quinta-feira, ele desistiu, né? Desistiu e anunciou que a sua adesão à candidatura de Dr. Ferdinand Freitas, né, em um comício lá na cidade. O candidato Ricardo Camacho, então, desistiu. Acredito que não houve tempo hábil, inclusive, para retirar a candidatura do sistema da Justiça Eleitoral. Com certeza vai aparecer ainda com alguns votos, né, até porque é um tempo muito curto, né, professor, para informar o eleitorado dessa desistência. E o ex-prefeito Ricardo Camacho, que aderiu à candidatura de Dr. Ferdinand Freitas. Aí nós temos aqui a página de autos, também não há números em autos, Vamos mostrar aqui, traz aqui na tela. Lá é o Maxwell. Nós temos a eleição aí entre o atual prefeito, Maxwell da Marinha, e o deputado estadual Varton Lacerda. Atualizando aqui, não há ainda início de apuração no município de Altos, que também é outro colégio. Agora, como também a gente falou em São Raimundo Nonato, falou em José de Freitas, Altos não, porque é o deputado estadual Varton Lacerda, o candidato do governador, mas outra cidade que o governador tem nome, mas não houve, digamos, do governador uma participação efetiva, foi Piripiri. A candidata dele é a prefeita Jeová Oliveira, mas com a adesão de Marta Menezes para a base governista,
houve uma certa, digamos, um certo recuo do governador, né, Ana? Aí é onde talvez o professor possa explicar melhor isso. Aquela tese de que quando o candidato ele não é muito bom, ele precisa, né, de forças outras para que seja levantado. Né? E aí, no caso aí, o governador, por isso o governador saiu de muitas campanhas, como foi que aconteceu foi em São Raimundo, né? Isso. José de Freitas também, porque não dava para ele abraçar, mesmo que o candidato, sendo bom ou ruim, não dava para ele abraçar a campanha e carregar nos braços, como, por exemplo, ele está fazendo aqui em Teresina, como ele está fazendo em Parnaíba, nessa coisa toda. Então, fica muito difícil para uma liderança, a liderança estadual, ter que se posicionar dentro de um município onde tem aliados seus, onde os dois são aliados seus. Então, é muito complicado. E essa questão de Piripiri, ela é antiga, né? Essa disputa aí entre Jove e os Menezes, ela é local, ela é deles. Teve uma época que foi Luiz Menezes e Doutor Pinto, depois essa disputa foi com o ex-aliado Adival Andrade, aí passou agora para Jove ganhou a eleição, é candidato à reeleição. E olha os números na tela, nós temos ainda em números iniciais em Piripiri, que traz Jove Oliveira com 64,43% dos votos, 904 votos, Luiz Menezes com 34,71% dos votos, 487 votos. Então, é uma diferença de 30 pontos percentuais nesse momento, no início da apuração, mais de 30 pontos percentuais. Eu acho que Piripiri é desgaste dos Menezes, sabe? Quer dizer, eles foram dominantes durante muito tempo, mas nesta eleição, de fato, é difícil voltar à prefeitura. É um desgaste que já vem, cansa, tem horas que cansa, não é, professor? Isso é mais ou menos parecido, digamos assim, claro, guardadas as proporções, mas com Teresina, com o que aconteceu na capital? Um pouco, porque um grupo político domina muito tempo uma cidade ou um estado, ele gera desgaste, né? Por exemplo, esperava-se um desgaste maior do PT em nível estadual com Wellington Dias, mas conseguiu eleger o Rafael no primeiro turno. No caso aí é porque a Jove também está muito bem avaliada na cidade, né? A gestão muito bem avaliada. E o movimento do governador, que a Ana estava falando, essas eleições municipais no Piauí, elas são prévias para a eleição de 2026. Aí, se você observar bem onde é que o governador de fato está entrando, ele está entrando em cidades grandes em que a disputa é direta com o senador Ciro Nogueira, vamos colocar assim, né? Você vê Floriano, você vê Picos, Parnaíba, cidades, Teresina, são cidades em que, apesar de colégios eleitorais muito importantes, tem aí claramente uma disputa, uma prévia disputa para as eleições estaduais de 2026. E aí funcionam quase como referendos para as eleições de 2026, não é? E aí eu guardo devidas proporções porque, por exemplo, Parnaíba você tem uma Santa que foi muito bem avaliada, então provavelmente, independentemente do candidato que fosse do governador, ele teria dificuldade em ter sucesso em Parnaíba. Picos é uma outra situação diferente. Floriano, o Antônio Reis também está bem avaliado, então é aquela máxima. No caso de Floriano, só um detalhe, houve um retardo na decisão do prefeito em decidir se seria ou não candidato à reeleição. Ele demorou para decidiu, após a decisão, as avaliações dele eram ruins e de repente ele despertou, entrou na campanha e essa disponibilidade de ser candidato, Douglas, ela é muito importante. A vontade porque não é querer. Eu acho que, e aí eu vou colocar bem aqui em Parnaíba, por exemplo. Né? As pessoas achavam que tem o nome lá do Francisco, apoiado pelo prefeito Mansão, já em si já é um ponto forte para ele. E ele não era candidato. Diferente do doutor Hélio. Então tem que ter essa disponibilidade, essa vontade, esse querer ser candidato. Que não dá para você carregar marketing, nem tudo é marketing. Não é? Então não dá para você. Milagres. E o governador não vai conseguir carregar todos nas costas. A não ser que ele subisse no palanque e fizesse a campanha para todos. Tem um outro porém, né? Assim, Parnaíba tem um histórico de não eleger prefeitos que não são de lá, né? O doutor Hélio não é de Parnaíba, né? Digamos, ele é de Canto do Buriti. Canto do Buriti. Sim. Canto do Buriti. Parnaíba tem esse mesmo discurso que o professor acabou de falar,
é o mesmo discurso que, a partir de um determinado momento em Altos, passaram a usar em relação ao deputado estadual Walter Lacerda, que é de Fronteiras. Então, essa história de... Agora, digamos, o bairrismo em Parnaíba é mais intenso, né? Muito Parnaíba, mais. inclusive, tem gente que questiona até se Parnaíba deveria fazer parte do Piauí. Só pra você ter uma ideia. Pois aí é onde está, Douglas, essa questão do discurso, da mensagem que você passa para o eleitor. E aí, de novo, eu vou falar desse sentimento de pertencimento. O povo parnaibano, ele tem orgulho de ser parnaibano. Né? Então, ele quer um candidato que tem orgulho de falar da cidade, que conheça a cidade, que, sabe, que se identifique com a cidade. O doutor Hélio foi, eu não sei quantos mandatos, está mais... É o terceiro mandato, né? Como deputado estadual. Ele foi sempre bem votado para deputado mas estadual. Qual é a presença dele lá em Parnaíba? Tá? Ele a gente sabe que várias vezes ele se candidatou a eleições, mas qual é a presença dele enquanto fazer se pertencer, né? Parnaibano? Agora também, Parnaíba, a gente está na tela aí com os números de Parnaíba, mas não vai ter uma particularidade. Né? Parnaíba, você teve, a partir de um determinado momento, a criação do Grupo Esperança, que reuniu ali Zé Hamilton, reuniu Florentino Neto, reuniu... Wilder Monção também. Wilder Monção, reuniu Tererê, reuniu vários nomes. Aí ficaram o grupo de Irmão Santo, o grupo de Doutor Hélio, fora do grupo, todo do Grupo Esperança. Todos os outros estavam lá. Né? E havia disposição, né, de abrir mão, digamos, do ego, de quem seria mais importante da chave majoritária. E aí, doutor Hélio começou a atuar, e aí, de repente, traz o deputado Florentino Neto. Depois, Zé Filho, presidente da FIEP, ex-prefeito de Parnaíba. Aí o grupo foi, enfim, e terminou ficando praticamente Zé Hamilton. Zé Hamilton sempre disse, olha, se eu não tiver apoio de ninguém, eu serei candidato sozinho, e manteve a palavra, foi candidato, e está aí. Agora, é uma diferença muito grande. Vamos só tentar atualizar aqui para ver se os números avançaram em Parnaíba. Douglas, mas olha aí, Natan, 30% de diferença. Outra cidade que tem uma disputa intensa, já tradicional, é o município de Oeiras, viu? Já chegando a quase 50%. Vamos colocar aqui, das sessões totalizadas. Eu vou colocar na tela. Tem como colocar o do Natan? Ou só o meu? Não, só o seu. Só o meu? Então deixa não. Só coloca na tela quando tiver número. Sem número, enquanto ele estiver mudando, não dá para colocar na tela. Mas vamos adiantar, Natan. Vamos adiantando aqui, Douglas, são 43,97% das sessões totalizadas, e o candidato doutor Ailton, do Solidariedade, aparece com 52,60% dos votos válidos. O candidato Zé Alberto, do PSD, aparece com 47,40% dos votos válidos. É uma eleição, viu, Douglas, que repete o cenário de 2020, né, quando houve a disputa do candidato também, doutor Ailton, contra o atual prefeito, o atual prefeito de Oeiras, né? Então, um cenário bem polarizado lá, disputa histórica até, né? A diferença foi o quê? 42 votos? 72 votos. Então, o cenário polarizado lá no município de Oeiras, né? Uma das eleições que tradicionalmente tem essa disputa intensa. São dois grupos políticos, viu, Douglas, que você conhece bem, né? Os chamados Boca Preta e também os Tupamaros, né? Tem um rabo branco também, acho que tem. Vamos colocar na tela aí os números. Né? Doutor Ailton, que é candidato de oposição, com 52,06% dos votos, e Zé Alberto, que é o candidato da situação, com 47,94% dos votos. E aí nós temos 51%, quase 52% dos votos apurados no município de Oeiras, que é um dos principais colégios eleitorais do Piauí. Por enquanto, dando oposição, e aí nós temos uma diferença, digamos, vamos arredondar aqui, 52 a 48, também é uma diferença próxima. 4%. E Oeiras, por esse histórico, viu, Douglas? Eu lembro até da eleição passada, que o doutor Ailton também disputava a eleição pelo Solidariedade, né? Em um determinado momento da apuração já estavam comemorando, né? Os apoiadores já estavam soltando fogos, né? E nas últimas urnas apuradas, houve aquele travamento, né? Da totalização no final, faltando 3, 4% da eleição apertada. Você acha que você cria uma ilusão que você está com uma eleição ganha ali e dá uma apertada. E o prefeito Zé Raimundo acabou levando por 72 votos de diferença. 72 né? votos, é verdade. Uma urna candidato à reeleição, né? Na reeleição. Na reeleição, 72 votos. O doutor Ailton foi concorrer, ele estava
Teresina nós já temos um avanço considerável, já com 52,20%. Mantém-se esse cenário. Silvio Mendes com 51,66% dos votos e Fábio Novo com 43,74% dos votos. O prefeito do município vem em terceiro com 2,11% dos votos. Só reforçando que aqui nós estamos falando de votos válidos. São votos válidos e Silvio Mendes, bom, como eu disse, primeiro e segundo lugares inalterados até o momento, né? E eu queria começar com o professor Germano. Pessoal, digamos, com mais da metade dos votos apurados, é um quadro que se desenha a eleição em primeiro turno. Primeiro e segundo lugares, eu acho que é isso, né? Essa eleição em Teresina ela vai ser decidida no primeiro turno, não só pelos números dos dois candidatos. Não existe uma terceira via capaz de forçar um terceiro turno, que retire voto de um ou de outro, um percentual suficiente para que haja um segundo turno, né? O doutor Pessoa não avança. Aí resta saber... Nós temos aqui, o professor falou de terceira via, a gente somando doutor Pessoa, Tony Kerley e Francinaldo Leão, nós temos o quê? Nós temos aqui 3, não chega a 4%. Então, se você joga 4% para o candidato Fábio Novo, dá 47% ainda assim. Nós não teríamos uma eleição para o segundo turno. Então, quer dizer, uma não configuração de terceira via não leva a eleição para o segundo turno. Não leva para o segundo turno. Porque tem que ter um candidato que seja capaz, não só os outros candidatos que estão lá compondo, né, o processo, mas tem que ter um terceiro candidato que seja capaz de dividir um pouco isso, né, de conseguir atrair um percentual significativo para que... São Paulo, por exemplo. Caso de São Paulo, por exemplo. Lembrando que o Firmino, ele não venceu, chegou a 42%, uma coisa assim, e venceu no primeiro turno porque os outros não chegaram aos 50%, entendeu? Não necessariamente, se os outros não chegam a 50%, né, para que ocorra o segundo turno, a eleição é de primeiro turno. E muito polarizada do jeito que está, eu acredito que não haja mudança desse quadro, não. A definição é chegar no final, qual dos dois candidatos vai estar na frente, se Silvio ou se Fábio Novo, né? Eu acredito que não teremos segundo turno em Teresina. Agora, voltando para Timon, nós não temos atualização. Temos uma atualização, né? Continua aí 48%, quase 49% da prefeita Dinaí Veloso e o candidato Rafael, né, com 40%. Então nós temos aí 9% de diferença, né? E Henrique Júnior com 10,51%, quase 11%. Mas ainda bem no início, com 6,22% das sessões totalizadas no município de Timon, né? Aqui nós temos Castelo do Piauí, que é outro município, depois de Campanhol, na região norte, é o município de Castelo, que é polo, né? Então nós temos o candidato Júnior Abreu, que é o candidato do prefeito, que tem 51,79% dos votos. E o candidato Osmando Moura é o candidato de oposição, com 48,21%. O detalhe é que nós estamos caminhando para 20% em Castelo do Piauí. 20% de urnas apuradas. Ainda também tem muitas urnas apuradas. Cidades do interior, Ana e o professor falou sobre Teresina, eu queria ouvir da Ana. Agora, cidades do interior, Ana, como Castelo, vindo ali, São Miguel, cidades ali até com 30 mil habitantes, 35 mil. Se, como o professor destacava, Teresina, dependendo de onde vem os votos, o cenário muda, imagina essas cidades. Aí isso muda, mas é muito rápido, porque vem nessa atualização de região tal, na próxima é de uma outra região, e isso pode passar uma falsa sensação, inclusive, de que um grupo ganha ou está bem na frente, se abrir uma certa distância. Se você considerar que, por exemplo, aquela distância foi aberta porque um número maior de urnas de colégios eleitorais que votavam naquele candidato foram apuradas em sequência, né? Mas na cidade do interior, Douglas, as pessoas são muito próximas. Eu acho que os candidatos, os eleitores estão mais definidos, bem definidos no interior do que na capital, onde todo mundo se conhece,
onde todo mundo vai à casa do prefeito ou é muito íntimo do adversário. Então tá bem dividido, tá bem separado. Eu acho que pesquisa interior, ela não interfere muito não, por essa proximidade das pessoas. Em cidades como Parnaíba, como Picos, que tem já é outro cenário, mas cidades pequenas, cidades... Douglas, a gente está acompanhando muito a apuração majoritária, né, mas já temos aqui um desenho do cenário da Câmara Municipal de Teresina. Vamos lá, enquanto a gente prepara aqui... 56% das sessões totalizadas, né, a gente já traz aqui um cenário da distribuição de cadeiras, lembrando que é um cenário de momento, né, que ainda pode mudar de acordo com o decorrer da apuração. Mas nesse momento, PSD, 2 vagas, Solidariedade, 1 vaga, Progressistas, 3 vagas, União Brasil, 1 vaga, MDB, 3 vagas, PRD, 4 vagas, Republicanos, PL, PSB, Podemos e Avante, cada um desses partidos nesse momento com 1 vaga na Câmara Municipal, PDT, 3 vagas, e o que chama a atenção aqui o desempenho até o momento da federação, PT, PV e PCdoB, com 7 vagas. Né, nesse retrato, né, de momento da apuração aqui em Teresina, seria esse o cenário, o desenho da Câmara Municipal de Teresina, e com essa somatória sobrariam aí 2 vagas que seriam disputadas na chamada sobra, né, os candidatos que não atingiram os partidos que não atingiram o coeficiente de forma direta, brigariam aí pela chamada sobra. O professor pode até explicar melhor, né? Há sempre uma dúvida, né, na eleição proporcional, professor, sobre como é que é definida essa quantidade de cadeiras, né? Como é que funciona, professor? O sistema de sobras, hoje, se eu não me engano, acho que está um pouco mais de 14 mil, é o coeficiente eleitoral, né? Para mais uma, para ganhar mais uma vaga, né? Com 14 mil, quase 15 mil, você garante uma, né? E aí vai aumentando. O sistema de sobras sobra pelos partidos que não alcançaram esse coeficiente eleitoral, e aí a sobra vai para o partido que obteve maior votação, né? No caso, com melhor desempenho eleitoral. E aí esse partido vai e ganha essa sobra de cadeira em função do seu desempenho. E tem lá aquela coisa de 50% mais um, que também estimula. No caso, geralmente essas sobras vão para os partidos mais estruturados, né? Com maior votação. Até porque o candidato tem que atingir um certo percentual do coeficiente, né? Dentro do coeficiente eleitoral tem um coeficiente partidário. Por isso que as pessoas estranham que tem, o meu vereador teve 5 mil votos e não foi eleito, e aí o outro vereador teve 2 mil e foi eleito, o outro teve... Ficou muito claro na eleição passada o caso do ex-vereador Caio Bucal, mais de 5 mil votos, quase 6 mil votos, e ficou fora. E teve vereador com 1.600, 1.700... O vereador Capitão Roberval. Capitão Roberval. Aquele que foi do Solidariedade também, o Gustavo, né? Gustavo Gaioso, se não me engano, né? Também. Teve mais de 5 mil, né? E não foi eleito, por conta do coeficiente eleitoral e do coeficiente partidário. E aí fica de fora. Então, o ideal, o interessante na eleição proporcional é que essa representação ela seja realmente uma representação da sociedade. Então, para que seja justo o processo, que todos sejam representados. Por isso que quando você vai, eu sou um candidato, eu quero escolher uma agremiação partido. Então, você olha quem são os candidatos daquele partido e veja se você tem chances, dentro do coeficiente eleitoral e partidário, de ser eleito. Eu pego todo mundo com a mesma faixa eleitoral, mesma faixa de votos. Vou lá, pode ser que eu consiga uma vaga dentro daquele partido. Por isso que a composição da chapa, ela também faz parte do processo de estratégia política numa eleição, pensando nessas eleições proporcionais. Então, essas sobras, elas geralmente vão tanto para o partido como para o candidato mais votado daquela agremiação, né? Eu cito aqui, por exemplo, viu, professor Douglas, o caso do delegado James Guerra também, né? Sim. Teve 5 mil, se não me Em engano. 2 eleições ele teve mais de 5 mil votos e não foi eleito. Agora, falando de apuração, dá para colocar na tela aqui, o caso de Altos. Altos está parada. Apuração, não existe apuração, 0% até agora. Aconteceu algum problema na hora da transmissão de dados de algumas urnas, provavelmente, para a Justiça Eleitoral. Agora, nós estamos, são quase 6h30, aqui sim, pelo tamanho da cidade, quando sair já deve, imagino eu, ter um percentual considerável, né? Acho que já tem quase 60%. Quase 60%, aí já tem os números praticamente definidos, né? Aqui em Vamos Teresina voltar está 67%. A Teresina,
Atualizar aqui que nós temos 66,26% dos votos. Silvio Mendes tem 52,34% e Fábio Novo 43,06%. Eu acho que é uma eleição que já se configura no primeiro turno. Vai ser uma eleição de primeiro turno. Vai ser eleição de Eu primeiro só não turno. arrisco ainda dizer se Quem vai levar. Teria que quer dizer, com o percentual que o atual prefeito apresentava nas pesquisas, né, já não ajudava o segundo colocado, fosse Silvio Mendes, fosse Fábio Novo. E com esse desempenho muito abaixo, aí é que realmente não ajuda. Nós temos aí o professor Tony Kelly, se a gente comparar, nós temos o prefeito que tem a estrutura, a máquina administrativa, com 6.389 votos. Professor Tony Kelly, que é do Partido Novo, que é outsider, alguém que começou na campanha, na política agora, com 4.143 votos. Próximo do prefeito. Próximo né? do prefeito. E aí, se você olhar Fábio Novo, que é o segundo, tem 128 mil, quase 129 mil. É uma diferença absurda, levando-se em conta que o atual prefeito tem 6.389. Professor Germano, digamos, configura-se aí, falando das capitais, das grandes cidades com quase 1 milhão de habitantes, um cenário mais, digamos, vergonhoso para um ocupante de cargo administrativo? Sem sombra de dúvida. Inclusive, está muito abaixo até daquilo que eu imaginava, né? Porque o prefeito ele tem a estrutura, ele tem um cabedal de possibilidades, né? Saiu asfaltando esses últimos anos a cidade quase toda, principalmente na periferia. E aí eu imaginei que ele fosse ter um desempenho melhor, mas aí pode ser aquela coisa do voto útil e do voto de manada, né? Que migrou para um ou para outro candidato. E a própria gestão, né? Não dá para negar que a gestão dele foi ruim. Não dá para a gente querer tapar o sol com a peneira, porque... o eleitor... Você tem aí, por exemplo, cidades onde a gestão é desastrosa e ainda assim o prefeito, por ter a máquina administrativa, pela cidade ser menor e ter um controle mais de perto dos votos, o prefeito termina mesmo ali com uma margem pequena, vencendo a eleição. Mas Teresina não. Teresina não, historicamente, não tem essa... Teresina, historicamente, que abraçou as candidaturas do PSDB, colocou outra pessoa, né? E agora, olha aí, 71,55% dos votos apurados em Teresina. Silvio Mendes com 52,64% e 42,76%. Aqui está muito claro, pronto, esse retrato está muito claro a falta de uma terceira via consolidada. Claríssima essa situação, muito clara. Você tem aí 170 mil votos de Silvio Mendes, 138 mil votos de Fábio Novo. Em qualquer cenário com terceira via minimamente viabilizada, estava dando o segundo turno. Então, e agora o candidato do União Brasil aumenta o seu percentual de votos válidos, vai para 52,64% dos votos. Vamos aqui... Foi o que você falou lá no início, Douglas, da questão do... Ficou muito claro desde o início quem eram os candidatos, claro. Quem estava de fato na disputa. Né? Então não teve essa possibilidade de surgimento de uma terceira via que pudesse levar a campanha para um segundo turno. Polarizou muito cedo, né? Polarizou muito cedo. Mas o prefeito não fez nada para quebrar essa polarização, Exatamente. Embora em algumas entrevistas ele fizesse questão de dizer, olha, estou tentando dizer que só existem dois candidatos, eu estou na disputa, mas dizer é uma coisa, fazer com que isso aconteça é outra situação. E essa eleição foi uma eleição de estrutura, né? Tanto é que a gente vai ver o resultado da Câmara dos Vereadores, vai ser, acho que a eleição mais cara para a Câmara dos Vereadores da história de Teresina é essa.